Eu peço, amada igreja, nesse instante que abra comigo a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 13. A leitura vai ser um pouquinho extensa, mas não se preocupe, que é muito importante nós lermos esse texto no completo. Evangelho de João, capítulo 13. Todos acharam? Amém? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, e levantou-se da ceia, e tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se, e depois pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que quem não é o servo maior do que o seu senhor, senão o enviado maior do que aquele que o enviou? Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura. O que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo, que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito, e afirmou dizendo: na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falara.
Ora, um de seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele e de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu dera o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás, e disse, pois Jesus: o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já a noite. Amém? Deus abençoe essa leitura grande. Deus conhece a nossa vida. O tema da nossa noite é este: fazendo a leitura correta para a nossa vida. Amém? Vamos orar nesse instante. Paizinho querido, nesta noite, Senhor, nós nos colocamos diante deste altar, diante deste momento, na qual nós estaremos refletindo na Tua santa palavra, Pai. Pai, que o Teu Espírito Santo, ele venha falar com a Tua igreja nessa noite, mais uma vez, Senhor. Ministra ao coração de todos nós nesta noite, Pai, para que a Tua palavra se cumpra o propósito que o Senhor tem neste lugar, Pai. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós Te louvamos e Te agradecemos nesse momento. Amém? Irmãos, esse texto da palavra de Deus é um texto muito importante, porque ele começa a retratar um momento da última santa ceia de Jesus, antes dele ir para a cruz. Num último momento, em que ele vai reunir os seus discípulos, para estar ali, dando as últimas instruções, dando as últimas orientações, no que diz respeito àquele momento. O momento era quando? O momento era à noite. Era na noite que Jesus estava ali ceando com os seus discípulos. E era nesse instante que Jesus, ele quer mostrar para a nossa vida o que representou o Evangelho para aqueles discípulos, o que eles aprenderam nesse tempo, como nós devemos nos colocar com relação aos nossos amados irmãos, como nós devemos nos colocar em relação à nossa própria vida, e com relação também a todos que estavam ali, e a presença de Deus. Esse texto da palavra de Deus, irmãos, nos fala de coisas muito importantes, nos fala e nos leva a refletir o que nós devemos fazer quando nós passamos por um momento assim. Eu não vou estar aqui falando a respeito só de traição. Aconteceu algo terrível aqui com Jesus. Jesus foi traído. Mas também existem momentos na nossa vida em que a gente tem exagerada expectativa com relação a algumas pessoas e a gente se frustra. Acontece muitas vezes na nossa vida, irmãos, perdas, e neste momento aqui, nesta hora, foi um momento de muitas perdas. Eu pergunto para você, o que Jesus fez
nesta noite tão difícil. O que Jesus realizou neste momento tão delicado? Qual foi a atitude de Jesus? Como Jesus se colocou nesse momento de adversidade? Eu creio que esse texto ele nos traz coisas muito importantes para nós refletirmos nessa noite. Nós vamos realizar a Santa Ceia. E a Santa Ceia é algo muito especial para a igreja. A primeira coisa que Jesus fez, quando ele viu toda aquela adversidade, quando ele sentiu toda aquela dor, aquele momento difícil, a primeira coisa que Jesus fez, no finalzinho do versículo 1, diz assim: e ele amou até o fim. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, ele amou até o fim. Jesus amou até o fim. Que coisa linda, irmãos, vermos Jesus olhando para todos aqueles discípulos, aquelas pessoas que ele ensinou, aquelas pessoas que estavam ali juntos, participantes do seu meio, aprendendo com ele, e tendo ali no meio um Judas que iria o trair, tendo ali no meio um Pedro que futuramente iria negar ele 3 vezes, tendo ali no meio um Tomé que depois não acreditou em Jesus Cristo e duvidou da sua ressurreição. A Bíblia diz que Jesus amou até o fim. Irmãos, eu me lembro daquele texto do Evangelho de Marcos, capítulo número 2, que 4 amigos, quando trouxeram aquele homem paralítico para a casa de Jesus, ali em Cafarnaum, e quando eles chegaram, aqueles 4 amigos ali, viram aquela casa abarroada de gente, dentro, do lado de fora, não tinha lugar como entrar, não tinha acesso, não tinha nada para eles levarem aquele paralítico. Aqueles 4 amigos foram homens maravilhosos, foram homens que demonstraram o seu grande amor por aquela vida, mas aqueles 4 homens chegaram num determinado momento, que eles disseram: olha, nós não podemos parar por aqui, porque nós trouxemos ele até aqui, e não podemos voltar, senão nosso amigo vai ficar no mesmo estado. Aqueles 4 amigos mostraram um profundo amor por aquele homem, quando se determinaram a levar aquele paralítico para ser curado por Jesus. Não se renderam à primeira porta fechada, não se renderam à primeira dificuldade que estava ali. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmã, marido, esposa, não se deixe levar por a primeira porta fechada na tua vida, não se deixe levar pelo primeiro obstáculo que parece que está fechado. Continue amando, porque Jesus amou até o fim, e Ele tem o desejo no nosso coração, irmãos, que nós façamos as mesmas coisas, que pisemos do mesmo jeito que Ele pisou, e que andemos do mesmo jeito que Ele fez nesse mundo. Jesus amou até o fim. Eu olho para essa palavra e vejo que os tempos são outros. Pastor, é impossível viver assim. Deixa eu dizer uma coisa para você.
O mesmo Espírito que operou em Jesus quando estava nos 3 anos e meio aqui no mundo, o mesmo Espírito Santo que fez milagres, que fez curas, que fez coisas maravilhosas na vida daquelas pessoas, que fez maravilhas, é o mesmo Espírito que está presente na minha e na tua vida, irmãos. É o mesmo Espírito que operou e continua operando através de nós. Você se lembra do filho pródigo? Quando ele sai da casa, a Bíblia diz que o pai, ele ficou na mesma posição quando o filho saiu. E você conhece a história. Mas quando o filho pródigo voltou, o pai estava no mesmo lugar. O pai estava do mesmo jeito. O pai estava aguardando a presença, a volta do filho, porque ele amava o seu filho. Ele amava de todo o coração. Igreja, é muito importante para nós observarmos o que Jesus está querendo nos ensinar hoje. Nós precisamos amar aqueles que nos rodeiam. Nós precisamos amar aquele que é o seu marido, aquele que é a sua esposa, aquele que é o seu filho. Não desista dele. Não desista daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Ame até o fim. Ame até encerrar esse processo. Ame até se concretizar a obra que o Senhor tem. Jesus amou na noite mais difícil da sua vida. Ele amou seus discípulos. Talvez você me diga assim: pastor, você não sabe o que essa pessoa fez para mim. Você não sabe a realidade que eu estou vivendo, pastor. Irmãos, não importa se traiu, se quebrou a aliança, se fez errado, a nossa parte é amar. A nossa parte é amar. E Jesus deixou esse ensinamento para aqueles homens, e para mim, e para você, para esse tempo. Porque a coisa mais difícil no nosso tempo é estar amando. A coisa mais difícil é começar a ver o nosso irmão como alguém que o Senhor também o salvou, que o Senhor também o constituiu, que o Senhor também o elegeu, que o Senhor também o renovou, e estamos nós nessa mesma caminhada, nessa mesma batalhas diárias, e Deus quer com que eu e você alcance lá no fim, mas para nós alcançarmos precisamos ser homens que amem, que ajudem o nosso próximo, que esteja junto na caminhada, trazendo sempre uma palavra de revelação, uma palavra de conforto, de alegria para esse tempo. Para esse tempo. Na noite em que foi traído, Jesus amou até o fim. Mas Jesus também, na noite em que foi traído, na noite mais difícil, diz a palavra no verso 2 que ele ceou com os seus discípulos. Eu, quando estava olhando para esse momento da ceia, eu comecei a ver que Jesus muitas vezes quis nos trazer uma lição muito importante para nós nesse tempo. Só que Jesus não se assentou nessa mesa para comer. Jesus não se assentou nessa mesa, irmãos,
para comer. Mas Jesus se assentou nessa mesa para repartir, para se doar. Jesus não participou dessa mesa querendo satisfazer, porque ele era o próprio pão. O pão que estaria sendo colocado para todos aqueles que estavam diante dele. Jesus, na sua noite escura, não encarou aquela mesa com cobrança. Jesus não encarou aquela mesa cobrando ninguém. Jesus encarou aquela mesa repartindo. Repartindo o que ele recebeu do Pai. Repartindo o que Deus colocou na vida dele. E eu creio que o grande problema nosso, irmãos, é que muitas vezes a gente se assenta à mesa com fome. A gente se assenta à mesa querendo comer. Mas Jesus nos dá uma lição muito importante. Jesus nos ensina que nesse tempo nós precisamos começar a ver que nós, eu e você, estamos aqui para repartir. Repartir o que nós recebemos do Pai. O Pai colocou em você uma palavra de esperança. O Pai colocou você uma unção. O Pai colocou você como participante deste reino. O Pai colocou a minha vida e a sua vida para que nós possamos repartir aquilo que Ele quer fazer com esse mundo. Ele quis mostrar isso para os discípulos. Ele quis mostrar para aquelas pessoas que estavam ali, junto com eles. O nosso tempo não é tempo de sermos homens sanguessugas, ou homens que querem sempre levar vantagem. Deus não quer isso. Deus quer que eu me doe, que eu ame, que eu realize, que eu dê o melhor que eu tenho da minha vida para o meu próximo. Que eu tenha uma palavra de esperança para aquele que perdeu, para aquele que caminha junto comigo, para aquele que está na mesma caminhada, na mesma necessidade. Porque o mundo que a gente vive hoje, irmãos, nós estamos vivendo muito egoístas, nós só estamos pensando em si, nós só estamos pensando em enriquecer, em ter, em fazer, mas esquecemos que nós precisamos ser, esquecemos que primeiramente Deus quer com que você seja homem e mulher de Deus, que nós sejamos alguém que saiba repartir, que saiba ter uma palavra para os nossos corações. Eu olho para esse texto e muitas vezes me pergunto, Pai, que tempo é esse que a gente está vivendo? Que semelhança é essa que nós estamos realizando nesses últimos dias? Quando chegou a noite, Jesus encarou aquela noite como servo. Terceiro lugar. Primeiro, ele amou até o fim. Segundo, ele esteve ali repartindo. Mas há uma terceira coisa muito importante.
Na noite difícil de Jesus, ele foi servo. Num determinado momento, ele pega a bacia cheia de água e começa a lavar os pés dos discípulos. Você já imaginou quais eram as lições que Jesus estava querendo mostrar nessa atitude? Lavar os pés de uns de outros e lavar os pés do próprio Judas. Os pés de Pedro. Os pés daqueles que estavam com ele, mas aqueles que não estavam. Era comum naquela época, igreja, as pessoas quando iam na casa um dos outros, os servos do visitante, né? Normalmente iam lá e lavavam os pés, porque eram muita poeira, e eles se assentavam assim, ao chão, perto de uma mesa, e ali eles faziam aquela cerimônia do lava-pés. Mas eu creio que Jesus quis nos ensinar algo muito importante para nós nesse tempo. Que existe muita poeira nos nossos pés. Existe muita poeira que acumula na nossa caminhada cristã. E o que Jesus quer nos ensinar é que a mesma poeira que você tem é a mesma poeira que eu tenho. A mesma poeira que acumula na sua vida, acumula na minha também. O que Jesus estava querendo mostrar para aqueles homens é que eles eram barro, como eu sou barro, como você é barro. Que muitas vezes nós queremos mostrar uma realidade do lado de fora que não é existente dentro do nosso coração. Muitas vezes a gente quer mostrar uma vida na qual nós não estamos vivendo ela. Jesus estava querendo mostrar que precisava haver uma unidade entre aquele corpo, uma união, uns lavando os pés do outro, uns ajudando os outros. E Jesus se preocupou com isso, irmãos, para nós como igreja. Às vezes nós corremos como ilhas, umas separadas das outras, cada um buscando o seu caminho, cada um fazendo o que o seu pensamento pensa. Eu penso assim, eu vou desse jeito, eu penso dessa forma. Mas não era isso que Jesus estava querendo nos mostrar. União, sinceridade, andar junto, caminhar junto, porque caminhar sozinho já é difícil. Caminhar junto já é difícil, imagine caminhar sozinho. Nós acumulamos muita poeira nesse tempo. A poeira do pecado, a poeira de uma realidade que acontece dentro da nossa vida e que nós não podemos deixar ela existente dentro da gente. Jesus estava mostrando através da água. A água, ela tem um significado. A palavra de Deus tem o significado da água. Quando ele usa a água para lavar os pés, eles são purificados. A palavra para nós, ela vem purificar a nossa vida diante dos momentos em que a gente vive, porque ela traz renovo. A palavra traz cura para a nossa vida. Sabe, irmãos,
eu fico imaginando Jesus olhando para mim e para você, olhando para a nossa vida e nós caminhando nesse tempo, e as atitudes que a gente toma, e as palavras que a gente diz. Eu fico imaginando Jesus olhando lá de cima e às vezes mexendo a cabeça e dizendo: meu Deus, que tipo de vida esse meu povo está querendo levar? Na noite mais difícil de Jesus, na última ceia, Jesus foi servo. Mas Jesus não só amou, repartiu e foi servo. Jesus também orou. Jesus orou por aqueles homens. Mas quando Jesus levantou daquele momento de oração, irmãos, os inimigos não pararam de perseguir ele. A dor continuava a mesma. A cruz não ficou mais leve. Os momentos não mudaram. Mas quando Jesus levantou daquela oração, ele levantou mais forte. Ele levantou na unção de Deus, ele levantou na presença do Pai, porque o Pai tinha renovado a sua vida. E quando você recebe de Deus algo do Senhor, você não continua o mesmo, você vence barreira, você vence dificuldade. Quando você está na unção de Deus, não tem demônio, não tem palavra que te derruba. Jesus sai daquele lugar diferente. As coisas poderiam estar acontecendo do mesmo jeito, a dor aumentando, as adversidades, a cruz ainda continuava com o mesmo peso. Mas Jesus saiu diferente. O seu interior estava diferente. Jesus orou por eles, por aquelas vidas que estavam ali ao redor dele. E a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Orar pela vida do irmão. Quantas vezes na madrugada nós lembramos do irmão, da irmã, às vezes chorando, mas a gente está ali orando pelas vidas. Na noite mais difícil, Jesus orou. Mas há uma quinta realidade, que muitos ainda não se aperceberam. Há uma quinta realidade, que Jesus também cantou. Você sabia disso? Não? Você sabia que Jesus também cantou? Na noite mais difícil. Você pode abrir aqui em Marcos. Quatorze, 26. Marcos 14. O mesmo ambiente. Mesmo ambiente. Vamos começar aqui no 22. E comendo com eles, tomou Jesus o pão e abençoando o pão, deu-lhe: tomai, comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, tendo dado graças, todos beberam deles. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado. Em verdade vos digo que se não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, um hino, Jesus louvou. No momento daquela noite tão difícil, Jesus louvou. E saíram para o monte.
das Oliveiras. Num momento difícil, adore a Deus, louve a Deus, cante um hino de adoração. Com todas as coisas adversas, Jesus ainda tem o desejo de louvar. Que coisa linda quando a gente vê a atitude de Jesus. Que coisa tremenda quando nós vemos que Ele não só expulsou o demônio, curou pessoas, salvou vidas, ensinou corações, realizou milagres, mas também louvou. Eu quero nessa noite deixar com você essa pequena reflexão. Ame, reparta, seja servo, ore e louve, porque esse é o nosso caminho para esse tempo. Essa noite pode ser que você esteja passando, pode ser que você esteja passando por esse momento, pode ser que essa noite ainda vai chegar, e quando ela chegar, lembre-se que Jesus deu exemplo para mim e para você, que nesse tempo a gente tem que ter uma visão diferente. A gente tem que entender que nós estamos juntos. Eu quero ver você no céu em nome de Jesus, amém? Eu quero ver você lá comigo. Eu quero ver você adentrando os portões celestiais. Eu quero ver você alcançando aquilo que nós tanto sonhamos aqui na terra. Em nome de Jesus, você vai chegar lá. Eu vou chegar lá, você vai chegar lá. Nós vamos vencer esse velho homem. Nós vamos vencer através de uma vida com Jesus nesse mundo. Ele não tirou você desse Egito para você ficar pelo caminho, não. Ele tirou você para que você seja uma nova criatura em Cristo, para que você alcance as misericórdias do Senhor em você. Você não está sozinho nessa batalha, você está junto comigo. E quando nós estivermos juntos nessa caminhada, lembre-se sempre que eu preciso de você. Eu olho para a palavra de Deus. Abra comigo em Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, para a gente encerrar. Gálatas capítulo 6. Diz aqui a palavra de Deus: se algum homem, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, ou algum pecado, algum erro, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém? Que Deus abençoe você nessa noite. Fiquemos em pé. Você vai ficar no mesmo lugar aí, nós vamos orar. Senhor,
Nesta noite nós estamos diante desta mesa, Senhor. Esta mesa que o Senhor preparou para nós, Pai. Esta mesa na qual tem o teu pão e tem o teu vinho, o teu suco, o teu sangue, Jesus. Representa o teu sangue. Pai, nós estamos aqui. Eu te peço, Senhor, que nessa noite nenhuma mágoa de nenhum coração permaneça, Pai. Ao nós tomarmos este vinho e comermos desse pão, Pai. Que nós possamos ser uma família, Pai. Uma família unida. Uma família com humildade de coração. Uma família, Senhor, que compartilha do mesmo amor, da mesma devoção, do mesmo Espírito, Pai. Pai, abençoa nessa noite a tua igreja, Senhor, porque nós queremos chegar aí aos céus, ó Pai. Nós queremos alcançar as mansões celestiais, Senhor. Nós não queremos ficar pelo caminho, Senhor. Pai, nos ensina a sermos homens e mulheres de Deus como a tua palavra nos ensina, Pai. Nos ensina a viver, nos ensina a perdoar, Pai. Nos ensina, Senhor, a amar, a viver o teu evangelho nesse tempo, Pai. Porque essa mesa que o Senhor separou, ó Pai, é uma mesa farta, Senhor. É uma mesa de vida. É uma mesa de vitória que o Senhor conquistou por todos nós, Pai. Ó Senhor Jesus, abençoa-nos nessa noite. E que nós possamos comer e beber, Pai, na tua presença, Deus. Entregando tudo o que somos, entregando a nossa própria vida nesse altar, Pai. Pai, nos ajuda, Senhor. Abençoa a tua igreja nessa noite. Eu entrego, te louvo e te agradeço por tudo. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos assentar-se.